Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Continuando nossa série para entender como funciona o Tesouro Direto, hoje a gente vai ver o que é, ao meu ver, um dos melhores investimentos para o longo prazo disponível, que é o Tesouro IPCA. Será que ele vale a pena? Como ele funciona? Você gosta do Tesouro Direto? Tem algum título? Está comprando no momento atual? Será que é a melhor hora para comprar algum título disponível? Essas e outras dúvidas a gente vai estudar juntos agora. Não se esquece de ver o vídeo que eu falo só sobre o Tesouro Selic, combinado? Bom, então a gente começa com algumas coisas que eu não falei no vídeo sobre o Selic para quem é iniciante e eu gostaria de complementar aqui, e são os seguintes detalhes. O primeiro é sobre o horário de funcionamento. As aplicações e os resgates podem ser feitos nos dias úteis e horário comercial, das 9h30 às 6 horas, com os preços e taxas operados no momento da transação. Basicamente, o Tesouro oferece 3 etapas durante o dia de mudança de taxa. Elas ocorrem por volta das 9h30 na abertura, outra por volta do horário do almoço, 11h30 por aí, e uma outra por volta de 3h30. Então são essas 3 mudanças de taxa ao longo do dia. Então fica ligado aí. Uma recomendação que eu costumo falar, e que eu já ouvi gente reclamando disso, é que fez a operação nessas horas de mudança de taxa e comprou uma, mas veio contratada a outra. Nunca aconteceu isso comigo. Se aconteceu com você, deixa aí nos comentários para eu saber, porque eu praticamente nunca passei por isso. E eu tenho muita curiosidade de saber mais casos sobre isso. Mas fica aí de alerta. Uma outra coisa que eu queria relembrar é com relação às taxas cobradas. Você tem a taxa de custódia da B3, que é de 0,25 sobre o valor dos títulos. Então essa taxa você não tem como escapar, é a própria B3 que aplica ela. A taxa cobrada pela instituição financeira, no caso banco ou corretora que você tem conta e que você está operando. E também relembrar a questão do imposto de renda, caso sofra resgate antecipado ou no vencimento. Lembrando que a menor taxa é de 15% acima de 2 anos, ou 721 dias. Mas aí o que é o Tesouro IPCA? Então eu estou aqui com o documento do Tesouro Direto aberto, explicando as características dos títulos. E aí a gente nota o seguinte: o que é o título indexado ao IPCA? São títulos com rentabilidade vinculada à variação da inflação, acrescida dos juros definidos no momento da compra. Ou seja, ele é um título híbrido. Metade dele tem parte variada do IPCA, que a gente não sabe, é um IPCA futuro até a data do vencimento, e a outra parte é pré-fixada. Você já sabe o quanto vai render daqui até o vencimento. E olha o fluxo como é que funciona. Basicamente, você tem a sua data de compra e o vencimento, você recebendo ele acrescido dos juros. Isso para NTN-B principal ou IPCA principal. A gente vai ver isso mais fácil quando eu te mostrar a tabela com todos os títulos, com taxas e preços. Mas antes vamos entender como funciona. A gente tem 2 tipos de IPCA. O IPCA principal, esse só vai pagar os juros no vencimento. E a gente tem também o Tesouro IPCA com juros semestrais. O rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio de pagamentos de juros semestrais, que a gente vai chamar de cupons de juros. E na data de vencimento do título, quando do resgate do valor de face, e pagamento do último cupom de juros. Então, você vai fazer a compra e semestralmente, 2 vezes no ano, dependendo do título que você for comprar, vai variar os meses que você vai receber esses cupons. E aí eu vou mostrar uma tabelinha para você entender melhor como vai funcionar. E no final, você vai receber o valor investido mais o último cupom que você tem para receber. Agora, quais são as características dos títulos indexados ao IPCA? Proporcionar rentabilidade real, ou seja, o investidor está protegido das variações do IPCA ao longo da duração do investimento, e normalmente possui o maior prazo para aplicação. E ele é indicado para o investidor que deseja fazer poupança de médio e longo prazos, inclusive para aposentadoria, compra de casa própria, entre outros. Então, esse título eu acho que deve fazer parte de uma carteira para o longo prazo. É um título fundamental, ao meu ver. Tem que ter pelo menos um pouco dele na carteira, mesmo quem não gosta de renda fixa. Por quê? Porque você já tem o seu valor reajustado pela inflação, e é o título mais seguro que tem. Eu falei sobre os 2 tipos de títulos IPCAs que tem, que é o principal, que só paga os juros no vencimento, e falei também dos títulos IPCA que pagam juros semestralmente. Vamos ver aqui nessa tabela que mostra aqui, até vou dar uma reduzida aqui para olhar melhor. Então, os títulos de IPCA com juros semestrais que terminam em anos pares, eles vão ser pagos os cupons em fevereiro e agosto. E os títulos que possuem anos ímpares vão ser pagos os cupons em 15 de maio e 15 de novembro.
sempre no dia 15. Então já meio que dá para você montar mais ou menos um esquema de fluxo de caixa. Isso é ideal para aqueles que já pensam já na aposentadoria, já estão na fase da aposentadoria. Mas eu também vou fazer uma provocação aqui que eu sempre gosto de fazer. Não vejo nada contra quem quiser colocar pelo menos um pouco desses títulos na carteira na fase de acumulação. E eu vou te dizer o porquê. A gente viu muita gente, e principalmente na pandemia reforçou muito, muitas pessoas que não tiveram seus salários reajustados pela inflação, perderam seus empregos, ou seja, perderam fluxo de caixa. E eu acho que esses tipos de títulos, aliados com FIIs e ações pagadoras de bons dividendos, ajudam um pouco a quem já tem um pouco investido a ter um fluxo de caixa. E aí pode auxiliar ou nas despesas, em momentos difíceis, e inclusive sendo reajustadas pela inflação, que é a maior vantagem que esses títulos podem oferecer. Então, qual o investimento que você conhece que seja mais seguro e que tenha reajustes baseados na inflação? Pergunto aqui, quem teve durante o ano passado inteiro seu salário reajustado pela inflação? Então, para te dar esse conforto psicológico até, e vocês vão notar também as variações que esses tipos de títulos sofrem na marcação ao mercado, que é um assunto que a gente vai falar mais na frente do vídeo. Mas por enquanto, fica com esse pensamento de ter pelo menos um pouco, nem que seja um pouco, desses títulos durante a fase de acumulação, para te ajudar a fazer os juros compostos trabalharem para você, jogando os aportes em oportunidades que você considere melhor, assim como você faz com FIIs e assim como você faz com ações pagadoras de bons dividendos. Então fica essa provocação aí. Se você concorda comigo, coloca aí embaixo. Ou se você já faz isso, também coloca aí embaixo, que eu quero saber tua opinião pra gente debater melhor. E aqui a primeira parte principal do vídeo é com relação aos tipos de títulos disponíveis. Eu vou focar basicamente nos IPCAs agora. Então percebe o seguinte, que aqui eu tenho Tesouro IPCA 2026, 2035, 45, juros semestrais 2030, 2040 e 2055. E nota o seguinte, que aqui ó, é a rentabilidade anual, ou seja, é o IPCA mais essa taxa pré-fixada que eu falei lá atrás. O investimento mínimo para cada um deles está aqui nessa coluna, a ser pago preço unitário, que a gente chama de PU, a cada um deles. Preciso ter esse valor aqui todo? Não. Você pode começar já com esse aqui. E qual é a data de vencimento desses títulos? Está aqui do lado, ó. Todos no dia 15. Tanto de 2026, 2035, 45 e assim vai. Então percebe o seguinte, que a gente tem 3 títulos principais que não pagam juros e 3 títulos com cupons semestrais, ou seja, que vão pagar 2 vezes por ano. E aí eu vou te mostrar também a parte de histórico de preços e taxas. E aí, vamos ver aqui, ó, por exemplo, vou procurar aqui o Tesouro IPCA 2026. E aí ele vai te mostrar o gráfico aqui com preço e taxa. Lembra sempre do que eu falei lá no vídeo da Selic. Quando sobe a taxa, o preço cai. E o inverso acontece. Então, para você não ficar confuso, ou você olha a taxa ou você olha o preço. Um dos dois, tá? Mas um é inversamente proporcional ao outro. Então, aqui, por exemplo, como é que tem se comportado o Tesouro IPCA 2026 ao longo de um ano passado aqui? Então, ó, aqui, percebe? Olha aqui como é que tá a oscilação do gráfico. Eu vou mostrar também o IPCA 2035. Olha como é que ele sofre também com a marcação a mercado. Isso quer dizer o quê? Que se, por exemplo, você comprou aqui a 1.766,79 e quer vender aqui, você teve lucro. Isso olhando o preço. Agora, se eu olhar a taxa, vai ser o inverso e vai ter lucro do mesmo jeito. Você pegou na maior taxa, que é 4,27, e no mesmo dia, 3,39. Ou seja, caiu a taxa, você tem lucro. Subiu a taxa, você tem prejuízo. Então consegue entender como é que funciona? Isso para o mesmo dia. Ó, 27/5, 31/7. 27/5, 31/7. Percebe como é que funciona? Agora, vou te mostrar também, vocês estão vendo a oscilação que está tendo com relação à marcação ao mercado. Agora, se eu, por exemplo, pegar o título de 2055. Olha como é que é a diferença de gráfico durante esse ano. Oscilou bem pouco, né? Por que que acontece isso? Porque ele é um título mais defensivo. Ele vai ser um título que vai te garantir renda. Então, lógico que quanto mais risco, maior o retorno. Se eu já tenho uma renda garantida de 6 em 6 meses, o mercado não precifica tanto esse risco. Então, ele vai aqui, ó, suavizando, tá? Então, se você quer um título bem seguro,
juro com relação à marcação a mercado vá de Tesouro IPCA com juros semestrais. A mesma coisa ocorre no 2040. Tá vendo? Ó? Olha a diferença de oscilação. E você tá vendo esses buracos que estão tendo aqui, ó? São dias de pagamento de cupons. Lembra que ele paga 2 vezes ao ano. Eu botei o prazo de 1 ano, então ele pagou aqui nesse período. Ele fecha durante 4 dias para pagamento de cupons. Então ele não é negociado, você não consegue operar. Aí o Tesouro fecha, paga os cupons e reabre, tá? Mesma coisa aqui, tá? Ele faz isso 2 vezes ao ano. Como é Tesouro IPCA 2040 com juros semestrais, então tá vendo a data de pagamento, ó? Agosto e fevereiro. Se eu colocar aqui o 2055, ele já muda, ó, em novembro e em maio, percebe? Então, basicamente é isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar também é o seguinte, vamos voltar aqui na tabela de preços e taxas e voltar aqui, ó. Você tem aqui investir e resgatar, tá? No investir, vamos olhar aqui, vamos comparar alguns casos, ó. No Tesouro IPCA 2026, a taxa do IPCA mais 3,56 e nesse preço. Se você comprar nessa taxa aqui, ó, IPCA mais 3,56 na data de hoje que eu tô gravando para investir, se eu for olhar para resgate, olha o que acontece. IPCA mais 3,68. Então, percebe que você já começa perdendo 0,12 na taxa. A partir do seu momento de compra, se a taxa subir, é pior para você. Se a taxa cair, é melhor para você, porque você ganha mais na marcação a mercado. Tanto é que o papel custa aqui 2.946 para compra, mas para venda ele tá 2.929, ou seja, você tá perdendo, entende? Então, para curto prazo, curtíssimo prazo, ele não serve. Se atenta a isso. Ele só serve para objetivos de longo prazo. Isso acontece com todos os títulos. Aí você me pergunta, mas tem mais títulos aqui do que tem lá. É porque tem alguns títulos que ainda não venceram. Então, por exemplo, Tesouro Prefixado 2022 já saiu do rol. Não tem mais. Só tem o Prefixado 24. E assim vai. Então, se você olhar aqui, desses títulos para resgate, vai ter bem mais. E não estranhe, por exemplo, esse daqui, ó, Tesouro GPM, ele nem negociado é mais, porque era muita desvantagem para o governo pagar um título desse. Imagina agora com o GPM batendo na casa dos 30%. Um outro detalhe que eu queria mostrar também é com relação ao histórico de preços e taxas. Mas aqui eu vou mostrar na forma de planilha. E aí eu vou baixar aqui, ó, NTNB principal, você baixa esse arquivo, aí você escolhe o ano que você quer, tá? Para fazer o experimento. Aí eu vou botar aqui o ano de 2021 e baixa esse arquivo aqui. Mas como eu já baixei, eu vou mostrar para vocês e já deixei ele formatadinho de um jeito interessante. Muito bem, então eu baixei aqui a planilha do site do Tesouro. E aí, ó, eu botei aqui no site do Google Sheets, mas não faz diferença se você botar no Excel, dá no mesmo, tá? E quais são os detalhes que a gente tem que anotar aqui? O vencimento, né? E o vencimento tá aqui, ó, tá aqui embaixo, nas abas aqui embaixo, ó, o 26, o 35, o 45, tá? Então você pode rodar todos eles aqui. Tem o 24 aqui, mas o 24 já saiu de circulação. Isso aqui é só para título de informação para quem já tem esse papel, tá? Eu só vou olhar do 26 para lá. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui tem dia, a taxa de compra pela manhã, e a taxa de compra ele só disponibiliza a compra da manhã, tá? A taxa de venda pela manhã, ele não disponibiliza nem compra nem venda da parte da tarde, né? No caso, nos outros dois horários que eu já falei lá no início. O PU de compra, né? O preço unitário de compra, preço unitário de venda e o PU base pela manhã, tá bom? Mas o que vai interessar pra gente? Eu montei aqui, e aqui, ó, você já pode ver o seguinte, pode correr aqui, cada dia você vai ver uma taxa diferente. Então, por exemplo, se você comprou aqui no início, no dia 4/1, a 2,31, e aí depois queria vender lá no, sei lá, vamos pegar um dia aqui, vamos pegar hoje até, no 3,55, então o que aconteceu com o seu título? Você tá perdendo, porque, lembra, subiu a taxa, você perde. Se você tá com valor de taxa e essa taxa sobe na marcação a mercado, então você automaticamente está perdendo na marcação a mercado se você for vender antecipadamente. E aqui eu só vou considerar que a gente vai carregar o papel para o longo prazo. Sempre compre os papéis do Tesouro, tanto o IPCA ou Selic ou o que for, sempre com o prazo definido, que você vai levar ele para o fim, porque caso você faça uma compra errada, então você já carrega ele para o final, e aí não tem erro. Agora, se você viu uma oportunidade de vender ele com lucro, aí vai da sua consciência e da sua necessidade também, tá? Mas sempre tenha em mente que o papel do Tesouro Direto é para você casar, é para levar até o final do período, tá bom? Baseado nisso aqui, eu montei uma planilha que pode ajudar a gente a descobrir aonde essa taxa atual tá
tá no meio desse campo todo aqui, tá? Eu vou mostrar a planilha para vocês. A planilha é essa. Aqui tem várias informações, inclusive eu coloquei aqui como fonte, ó, da onde você vai tirar aquela tabela, tá bom? Então é só clicar aqui e vai te levar direto para aquele site onde você vai fazer o download do arquivo. Aí a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, é ir aqui em arquivo, fazer uma cópia, coloca aqui o nome que você quer dar pro seu arquivo, define a pasta e dá OK, tá? Você só vai conseguir mexer nessa planilha se você tiver feito uma cópia. Não vai conseguir alterar nada com a planilha original, tá bom? Senão vai mudar todas as fórmulas e aí não vai adiantar nada, tá bom? Então tem que fazer esse processo aqui. Só vai funcionar se fizer esse processo, tudo bem? A gente já fez outras planilhas no canal e o procedimento é o mesmo, tá bom? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa planilha, vai pegar aqui desde o primeiro dia útil e vai botar aqui para baixo, ó. Vai selecionar tudo aqui embaixo, todos esses dados aqui embaixo, tá? Vai dar um copiar, um Ctrl C, né? E colar aqui no primeiro campo. Então olha só, tá vendo que a formatação aqui mudou tudo? Então o que vai acontecer? Eu vou lá para baixo pra gente discutir direitinho aqui. Já se passaram 100 dias. Você vai ver aqui, ó, 3,55 nessa data. Ou seja, é a última data vigente. A planilha vai te acusar a última data vigente, que está marcando lá. Aqui é a menor taxa no período. Dentre esses intervalos todos aqui, qual foi a menor taxa? Foi essa aqui. Coincidentemente, até tá batendo o primeiro dia útil do ano, né? Mas isso eu tô fazendo pro IPCA 26, tá bom? Aí agora, por que eu defini aqui em 4 marcações? A gente vai trabalhar com um conceito estatístico chamado de quartil. O quartil é você pegar uma pizza e dividir ela em 4 partes. Ou seja, tá vendo essa taxa de 2,77? Então, o primeiro quartil indica que dentre todo esse intervalo, a taxa de 2,77 ou menos ocorre cerca de 25% das vezes. E se você tiver dúvida, eu botei uma nota aqui do lado só para te orientar. Então, 2,77 para baixo ocorreu 25% das vezes nesse intervalo, tá? O 3,30 ocorreu o que? Agora 50%, ou seja, 3,30 para baixo ocorreu 50%, ou seja, metade das taxas estão de 3,30 para baixo. Aqui, na taxa de 3,54, tem uma ocorrência o quê? De 75%. Ou seja, de 3,54 para baixo, ocorreu 75% das vezes. E a máxima é de 3,80. Isso quer dizer o quê? Que de 3,80 para baixo, tem 100% das ocorrências. E o que a planilha me diz? Me diz que se a taxa que eu tenho como última taxa for maior ou igual a 50% das ocorrências, então ela é sim uma taxa boa de compra. Então você já pode começar a comprar. Isso evita de você comprar taxa muito baixa. Então, se você quiser comprar taxas melhores, recomendo usar um pouco dessa estratégia que eu uso. Ou seja, sempre comprar quando as taxas estiverem maiores. Ou você pode fazer também uma outra estratégia de ir comprando sempre, mas quando a taxa começar a passar de 50% das ocorrências, então você aumenta o seu aporte. Aporta mais. Essa é uma das estratégias que eu utilizo. Sempre aportando, mas aportando mais valor quando a taxa sobe mais. Isso faz subir a minha taxa média, como eu expliquei lá naquele vídeo onde eu falo sobre taxa média do tesouro, que eu vou deixar aí no card aparecendo para vocês conferirem. Quanto maior a taxa, melhor para mim. Ficou claro isso? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se eu quiser fazer com, por exemplo, o 2035, ó, faço a mesma coisa. Ó, seleciono, vou até embaixo, copio e colo aqui, ó. Agora vamos ver. Última taxa, 4,22. A menor taxa no período, 3,38. Inclusive foi até a do primeiro dia, né? Para você ver como estavam as taxas no início do ano e como estão agora. E agora, o primeiro quartil, 3,68, o primeiro pedaço da pizza, de 3,68 para baixo, 3,93 para baixo, 4,12 e 4,30 sendo a máxima. A taxa atual é de 4,22, ou seja, ela tá bem aqui, ó, entre esse meio. Então, ela é sim uma taxa boa de compra, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Então, comenta aí se você investe no Tesouro IPCA. O que você quer ver mais aprofundado aqui? Eu espero ter podido te ajudar. Aproveita e se chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se esse vídeo te ajudou de verdade, compartilha ele para o máximo de pessoas possível. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.